pessoal, eu sou a doutora Juliana, sou hematologista e pediatra aqui da Pueridia. Hoje eu vim falar com vocês sobre imunidade baixa. Será que seu filho tem imunidade baixa? Então vamos pensar. As crianças pequenas, até uns 3, 4, às vezes 5 anos, que é o que a gente chama de pré-escolar, elas podem ter de 6 até 12 infecções virais e da via aérea superior por ano, ou seja, todo mês. Então, aquelas que vão na escolinha, elas normalmente têm mais infecção, mas isso não quer dizer necessariamente que a imunidade deles é baixa. O que acontece frequentemente? A maioria das vezes, essas infecções não precisam de antibiótico, só que os pais, por desorientação do pediatra, ou por medo, ou por diversos outros fatores, acabam indo no pronto-socorro e muitas vezes o médico do pronto-socorro usa antibiótico mesmo sem necessidade. Eu entendo que às vezes no pronto-socorro é muito difícil de avaliar a necessidade ou não do antibiótico e tudo mais, então por isso que a gente sempre fala que é melhor você procurar o seu pediatra. Então, na maioria dessas vezes, você não precisa usar antibiótico e a infecção vai se resolver sozinha. Muitas vezes, muitas crianças, já bebezinhos que têm otite várias vezes, elas têm alguns fatores que predispõem a essa otite. Por exemplo, usar mamadeira e tomar mamadeira deitada, não mamar no peito, porque o aleitamento materno fornece IgA, que é uma imunoglobulina das mucosas e protege contra essas infecções. Ou o tabagismo em casa também pode predispor. As crianças que vão na escola, elas realmente ficam mais doentes. E quanto mais tarde elas entram na escola, menos doentes elas ficam. Porque o sistema imunológico delas está mais inteligente, está mais preparado para combater os patógenos que eles vão encontrar lá na escola. Então, todo mundo vai acabar tendo contato com um monte de vírus, um pouco de bactéria, e aí o sistema imunológico dessas crianças está mais preparado para agir contra isso. Existe imunidade baixa? Sim, existe, mas ela é uma doença rara. Na verdade, ela é um grupo de doenças que cursa com diversos problemas no sistema imunológico. Então, cada doença tem seu problema dentro do sistema imunológico e são doenças raras e graves. Você sempre precisa perguntar para o seu pediatra se ele acha que o seu filho tem problema de imunidade e se ele achar que tiver, você tem que pesquisar isso. Ele, na verdade, o pediatra ou ela, tem que pesquisar se o seu filho tem problema de imunidade. Como que pesquisa isso? Com exames, com testes, com alguns critérios. A gente sempre tem, na medicina, tudo é critérios. Então, se o seu filho se encaixar nos critérios, a gente precisa pesquisar. Isso existe, às vezes a gente vai pesquisar e não vai ter nenhum problema, às vezes a gente vai pesquisar e vai achar um problema. Então, me perguntam muito sobre esses remédios para aumentar a imunidade. Eles funcionam? Na verdade, assim, eles têm estudos mostrando que eles realmente aumentam as proteções do corpo, eles diminuem as infecções, mas esses estudos, lembra que a gente falou dos estudos em medicina? Então, você dá para uma população, não dá para outra, e você vai comparar o desfecho de uma e de outra, se teve melhora, se não teve, se isso é significante ou não. E aí, nesses estudos, eles mostraram que teve, só que esses estudos são pequenos, esses estudos são antigos, esses estudos às vezes não são bem desenhados, que a gente chama, que tem muitos vieses. Então, eu pessoalmente não uso esses remédios, mas eles não fazem mal, mas eu não acho que eles são a resposta para essas crianças que têm infecção de via aérea superior de repetição, que na verdade não é de repetição, já é esperado. As minhas crianças, que são do consultório, que eu sigo e tudo mais, elas normalmente já mamaram no peito para aquelas que conseguiram, eu tentei incentivar ao máximo as mães, então elas tentaram ao máximo, dentro das possibilidades delas, mamarem no peito, o que aumentou a IgA delas e aumentou as proteções delas. Elas começaram na escola cada vez mais tarde, então dentro das possibilidades dos pais. Os pais têm com quem deixar? Começam mais tarde na escola, ou os pais voltam a trabalhar depois. Então, dentro das possibilidades, o quanto mais tarde você introduzir a criança na escola, melhor. Às vezes, você vai voltar a trabalhar, não tem uma família
na cidade, mas, por exemplo, às vezes o preço de uma escola é o mesmo preço de uma babá. Se você conseguir alguém para ficar com seu filho, para o seu filho bebezinho, em vez dele ir para a escola, pode ser melhor para ele. Antigamente as crianças não iam para a escola tão cedo e por isso que antigamente elas não tinham tantas infecções. Lógico que antigamente as mulheres também não trabalhavam tanto, não eram tão independentes, mas hoje em dia a gente tem que se adaptar, não é mesmo? As outras crianças, as minhas crianças, elas também comem muito bem. E o que é comer muito bem? É comer comida de verdade, é comer comida que não inflama o corpo. A resposta para tudo, cada vez mais eu acredito que seja comida de verdade e não comer industrializados. Por quê? Todos os alimentos industrializados, eles vêm com um monte de conservantes, corantes, um monte de coisas químicas que não são alimentos, que são feitos para aquele alimento durar na prateleira. Porque não dá para o fabricante deixar lá no supermercado e se estragar em 2, 3 dias. Os alimentos de verdade são aqueles alimentos que a gente compra na feira. Alimentos que você sabe o nome, você sabe de onde veio, se veio de árvore, se veio de planta, se veio do que ele veio, se veio do boi, se veio da vaca, se veio do porco. Você sabe, olhando para o alimento, você sabe a origem dele, você sabe tudo que tem nele. Então esses alimentos são os alimentos de verdade. E as crianças só devem comer esses alimentos. As crianças não devem comer açúcar até pelo menos os 2 anos. Tudo isso que a gente faz na alimentação da criança fortalece o sistema imunológico. Por quê? As comidas que a gente fala que não são comidas de verdade, todas elas inflamam o corpo. E o que é inflamar o corpo? A gente libera um monte de substâncias no corpo que vão parar o sistema imunológico. E por isso que parece que cada vez está todo mundo mais doente, porque a gente está comendo muita comida que não é de verdade. Então, se você já não come comida de verdade, tenta pelo menos fazer com que seu filho coma mais e você vai melhorar aos poucos. Não dê açúcar para criança menor de 2 anos, não dê salgadinho, refrigerante, tudo que vem em saquinho, em potinho, em caixinha, não é próprio para criança, por mais que tenha um apelo de um desenho, por mais que tenha um apelo de falando que é para criança, que é saudável. Não é saudável. Veja o que seu pediatra acha que é saudável e siga ele. Então use exatamente o que o seu pediatra falou. Tenha uma comida variada, dê legumes, verduras, dê frutas, dê carne se você é de comer carne, dê a alimentação mais adequada possível. Isso vai melhorar muito o sistema imunológico. Mas a última coisa que eu quero falar é que isso é transitório. A criancinha pequena realmente tem um sistema imunológico mais frágil, mas isso não quer dizer que o sistema imunológico dela não funciona. O sistema imunológico dela funciona. O que a gente tem que fazer é ajudar ela a não pegar tantas infecções. Como? Tentando levar ela para a escola mais tarde, mas se não for possível, imunizando, então ajudando o sistema imunológico dela a reconhecer aonde que ele tem que batalhar, contra quem. Então você já vai dando testes. Na imunização, que são as vacinas, você dá ajuda para o sistema imunológico, fala, ó, você tem que combater o vírus ou a bactéria que é desse jeito. E aí ele já vai aprender a fazer os anticorpos, tá bom? Então, não deixe de imunizar os seus filhos. Não deixe de dar comida de verdade, amamente o quanto você puder, o máximo. E se puder, entre na escola, deixe ele na escola mais tarde, o mais tarde possível. Com isso, a chance dele ter infecções de repetição é muito menor mesmo. Mas é importante vocês saberem que quanto mais velho eles ficam, menos infecções eles pegam. Então isso é transitório. Eu sei que no momento, se você está passando por isso, parece que é o fim do mundo e que você não vai aguentar mais, mas é transitório. Sempre tenha isso na sua cabeça. Se não for transitório e se você realmente acha que o seu filho tem algum problema, pergunte ao pediatra, ele vai saber te explicar. Se ele entra nos critérios de imunodeficiências, que são os problemas sérios da imunidade, as falhas no sistema imunológico, as doenças que têm falhas, ou não. Ou se tudo que o seu filho tem, todas as crianças têm e vai dar certo, tá bom? Um beijo e até a próxima!